Domingo, 12 de julho. Sabem vocês que no mundo da evolução tecnológica nós temos desafios gigantescos, né? E esses desafios, queiram ou não queiram, venha pela invenção a questão dos metais, venha pela engenharia a partir de soluções singelas para mover uma pedra, a alavanca, venha pelo instrumento de inteligência artificial, venha pelo que vier, sempre tem um negócio ali que não muda, que são as pessoas. Vejam, se nós examinarmos a China como a nova potência econômica do mundo, a diferença da filosofia chinesa para ganhar mercados, da filosofia americana, está no que eles chamam de velocidade, né? A China trabalha numa lógica que ela é relacional, ela constitui relações, ela constrói relações. Ela, antes de buscar a escala, ela busca o relacionamento. Em 1998, eu fui para os Estados Unidos começar um mestrado, International Commercial Law. Lá, em Berkeley, eu tive a oportunidade de ver muitos chineses chegando, em 1998. E a forma com que eles tratavam as coisas me chamava muito a atenção. Hoje eu compreendo mais isso. É o tema relacional, né? Como as pessoas entre elas podem estabelecer relações que constroem futuros, né? A filosofia chinesa traz muito isso. Se nós formos ver a cultura oriental, em regra, o mundo das relações pessoais, elas são muito importantes. Os padrões brasileiros, por exemplo, de geração de mercado, eles estão muito modelados pelo padrão norte-americano, onde o tema deles é velocidade, escala. Só que a relação entre as pessoas, ela se subordina pelas relações definidas pela capacidade de colocação de produtos no tal de mercado. Por que eu estou falando isso? Em tempos de inteligência artificial, nós precisamos gerar algumas situações, especialmente de compreensão sobre o mundo que nós estamos vivendo, né? Sobre as coisas que precisamos fazer, como fazer. Mas também, estas relações todas, elas reconstroem a humanidade, né? Mas sempre com aquela ancoragem posta no ser humano. Tem gente que não pensa assim. Vejam, quando no começo da Revolução Industrial, as máquinas, né, o fenômeno da máquina a vapor, da industrialização na Inglaterra, se apresentava e remodelava toda a estruturação urbana daquele país, né? Os trabalhadores se juntavam e quebravam as máquinas, né? Um fenômeno histórico, um episódio histórico que passou nos registros como ludismo. E assim foi. Não percebiam que o tema ali era outro. Era como é que se repensavam os processos de produção. E não a máquina. A máquina era uma tecnologia que vinha para repor coisas, redefinir comportamentos, reordenar culturas, definir a divisão do dia, como é que o dia deve ser dividido em 3 partes de 8 horas. Na época, as pessoas trabalhavam 14, 16, 18 horas, crianças, etc. e tal. E assim a humanidade anda, né? Hoje, quando nós discutimos inteligência artificial, notem que pela primeira vez ela passa a atingir camadas que são os prestadores de serviço, as classes médias, né? E as classes médias se expressam e aparecem cada vez mais nisso. Porque não se dão conta de que elas são o que elas são e não o que elas acham que são. Hoje em dia, o fenômeno da inteligência artificial, ele desconstrói profissões que antigamente assim,
se pensavam imunes, porque toda tecnologia, num primeiro momento, vinha e desconstruía o mercado operário, proletário. A robotização era assim. O fenômeno do Fordismo foi assim, né? E outros tantos que a ciência estuda, determina, classifica e compreende. Hoje, médicos, engenheiros, advogados, arquitetos, funcionários públicos estão na alça de mira desta situação. Mas eu acredito, como não só eu acredito, muitos que dominam o mundo acreditam, e eu não domino o mundo, que a pessoa segue sendo o veículo fundamental para a construção e operação dessas máquinas tecnológicas. Vejam? Quando eu chego no serviço público e vejo, a partir de uma determinada circunstância particular da humanidade, que começa com a pandemia, estabeleceu o chamado trabalho remoto, o teletrabalho, o tal de home office, a primeira coisa que deriva é a quebra do relacionamento interpessoal. As pessoas deixam de ter protagonismo e passam a ser tarefeiros, baixadores de processos, irresponsáveis no sentido técnico da expressão, por aquilo que o Estado acometeu a esses servidores. E o serviço público tem esta característica, ele olha para o seu próprio umbigo normalmente, porque o salário está garantido, as capacidades de troca de pessoas no serviço público é muito restrita, ao contrário do mundo privado. Então, se eu dirigir o olho para o mundo privado, eu vou perceber que a Amazon, eu vou perceber que a Dell, eu vou perceber que todas as empresas da alta tecnologia deram 2 passos atrás nesse negócio chamado home office. Não falo nem por questões de controle de qualidade, não. Por isso é outra coisa, a qualidade do serviço medido nos trabalhos de home office, né? Como é que eu meço um determinado tipo de serviço quando eu não sei se o cara está surfando ou se o cara está no divã do psiquiatra? Porque cada pessoa enfrenta este tema de isolamento de formas particulares e especiais. Então tem gente que acha isso maravilhoso. Pega a prancha e vai surfar. Depois baixa os processos na hora que ele quiser. Tem gente que se sente completamente isolado. Vai para o psiquiatra pedir remédio para aguentar a solidão do home office imposto. Isso é muito complexo. Só que quando eu vejo do lado grandes corporações, grandes massas críticas, dando um passo atrás, agora o Itaú mesmo está dando um passo atrás no tal de teletrabalho. Então, quando eu estou num posto de gestão e não consigo identificar esses movimentos, a palavra que vem ela é muito antiga, incompetência. Quando eu não reconheço que vivo num período onde as pessoas de uma certa faixa etária são completamente medicadas, eu perco o centro da responsabilidade de gestão. Eu deixo de tratar as pessoas como pessoas. Só que aí tu volta ao ludismo da Revolução Industrial. Existem estruturas corporativas, sindicatinhos e sindicatões, que se comportam como se estivessem no final do século XIX. Se fecham. Qualquer crítica vira uma crítica existencial. E determinados serviços públicos, eles só podem ser prestados se as pessoas conversarem entre si, se as pessoas debaterem, se elas criarem ambientes de solução para a entrega de serviços que são necessários. A perda do objetivo, a perda do sentido, a perda da condição existencial nasce desta incompreensão sobre o que seja o momento histórico e as estruturações corporativas necessárias. Tem neguinho por aí que só faz blá, blá, blá.
que tem que contratar isso, fazer aquilo, terceirizar aquele outro, quando na verdade às vezes a solução está dentro do próprio serviço público, com as pessoas que eles têm, com as qualidades dos servidores públicos. Mas eles próprios se encarregam de se demitir do seu próprio protagonismo para defenderem coisas que eles não conseguem entender a dimensão. Nos tempos de inteligência artificial, eu tenho esse convencimento, nós precisamos preparar o homem, a mulher, integralmente, para não serem dominados por essas coisas, ao contrário, para dominarem essas coisas, como assim foi a humanidade. Mas não é isso que tem acontecido, especialmente no Estado brasileiro. As incompreensões sobre o que seja o mundo corporativo são enormes ainda. Vejam, os movimentos de países, de estados na direção da construção de novos mercados. Vejam como é que se conduz o mercado asiático e como é que está se conduzindo o mercado americano, por exemplo. Um em franca expansão e o outro em franca retração. Será que isso não serve para aqueles que fazem a gestão de setores públicos prestarem atenção naquilo que está acontecendo? Trabalho remoto. Tem lugares que tu entra, gente, andares inteiros com 3 pessoas, 4 pessoas. Existem lugares que tu precisa fazer debate, que tu precisa amadurecer opiniões para poder usar a tecnologia. Mas tem tudo: mesa, cadeira, parede, computador, só não existem pessoas. Tá aí para quem quiser ver. E depois a reclamação é aquela: todos são contra nós, todos são contra os... E vira são aquelas coisas do ludismo do século XIX, do final do século XIX, que deu no que deu, e que separou aqueles que mandam daqueles que não mandam, dos que são mandados e dos que pensam que mandam. O mundo, ele vai complexo nesse aspecto. Poucas pessoas notaram que no último encontro entre Lula e Biden, o acordo assinado entre americanos e brasileiros foi exatamente sobre o mercado de trabalho. Em Davos, a pauta central, mercado de trabalho. O G7 na França, mercado de trabalho. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente pega um sindicato, uma associação, 5 pessoas achando que vão fazer a revolução. Embotadas em si mesmas. Por quê? Porque o que sobra diante da incompreensão, a sensação de que são proprietários do serviço público. Não é assim, gente. E a outra questão para fechar. Não existe, para quem passou pela universidade sabe, quem enfrentou bancas de mestrado, de doutoramento, fala mansa que faça as coisas avançarem. A banca de doutorado, gente, é uma carnificina. Que bom que é. Porque ali se está buscando crescimento, não salamaleque. Numa banca de doutorado, o troço vem pro pau. E é bom que seja assim, porque ali todos crescem, todos estão num patamar crítico que querem o melhor para a humanidade. E é ali que se faz o debate forte. Agora imagine, tu entra num lugar onde só tem parede, cadeira, computador e papel higiênico limpo. Tu vai para onde? Tu não vai. Então, os pequenos grupos se formam. E aí, viva Macunaíma, viva Macunaíma. Estava lá, tudo escrito. Mas tem gente que nem o que está escrito lê. Nem no tranco o cérebro pega. É tempo de pensar, gente. A classe média
está numa encruzilhada gigantesca. E vejam só, os mais fragilizados para isso, sabe quem são? Os servidores públicos. Por quê? Porque esses se recusam a enxergar as necessidades que têm de avançar, de se abrir, de ouvir uma fala um pouquinho mais alta, de ouvir o não. Mas tá aí, né, gente? Tem quem gosta. E a vida real é bucha. É bucha. Ela vem e espanca